Boa noite, abençoada e abençoado do Senhor. Que Deus e os anjos te guardem, te façam muito feliz, você, a sua casa, os seus filhos, a sua família. Deus ama muito você. Eu sempre falo isso porque Deus coloca no meu coração essas palavras. Que Deus te ama. Ele quer o melhor para a sua vida e para a sua família. Confie sempre em Deus, porque Ele é a sua vitória. Ele é a sua garantia de prosperidade, de cura, de bênção. E nessa noite, o Senhor colocou no meu coração uma palavra de cura para a sua vida. Sempre, eu estou orando à noite, nesse horário das 10 da noite, por pessoas, ovelhas queridas aqui, que muitas vezes falam para mim no WhatsApp: meu pastor, eu não consigo dormir, eu tô com depressão, tô com ansiedade e outras dores no corpo e outras doenças. Você sabe, na Bíblia tinha um homem chamado Naamã. Ele era um general. Ele tinha uma funcionária na casa dele, Uma moça que limpava a casa de Naamã. E ela era de Israel. Ele era um general da Síria. E ela disse para a esposa dele: olha, se o meu patrão buscar a Deus em Israel, lá em Israel tem profetas de Deus. E Deus pode curar o patrão. A esposa de Naamã disse para ele estava com lepra, é uma doença incurável. Naquela época, então, a pessoa não podia nem ficar no convívio com outras pessoas. Ela era colocada para fora dos muros da cidade. Mas ninguém sabia, porque Naamã escondia a lepra dele. Ele estava o tempo todo vestido com a roupa do exército, que ele era um general, e ele vestia tudo, só deixava o olho, a boca de fora, para ninguém ver que por dentro ele estava com um problema seríssimo, com lepra. A carne dele estava toda com feridas. E a esposa disse para ele: por que você não procura o Deus de Israel? E ele buscou a Deus. Ele falou: então eu vou até Israel. E ele foi até Israel, ali tinha um profeta Eliseu. E quando ele chegou em Israel, ele buscou a casa de Eliseu. E ele achou, na cabeça dele, ele era um homem poderoso, ele achou: o profeta vai me receber, e o profeta vai fazer alguma oração ali, naquela hora, vai fazer algum cerimonial, algum ritual, alguma coisa, e eu vou ficar curado, E ele levou uma oferta muito grande para o profeta Eliseu, para o ministério do profeta Eliseu. E quando ele chegou, Eliseu nem, assim, não recebeu ele dentro da casa dele, Eliseu disse para o discípulo dele, para Geazi, disse: olha, diga para Naamã que ele dê 7 mergulhos dentro do Rio Jordão. E no 7º mergulho ele vai sair curado. E Naamã, ele ficou bravo com isso. Ele disse assim: será que eu vim da Síria aqui, viajei todo esse tempo a cavalo, Provavelmente ele viajou mais de um mês inteiro. Naquela época não tinha transporte, nada. Eles viajaram a cavalo, ele e uma parte do exército dele, E ele disse: lá na Síria tem rios. E rios melhores mais limpos do que o Rio Jordão. Será que eu vim lá da Síria aqui para mergulhar nesse rio aí, que é pior do que os rios lá da Síria, mais sujo? E o Rio Jordão é limpinho, minha querida e meu querido. Eu estive lá, no local de batismo no Rio Jordão, o batismo do Senhor Jesus. O Rio Jordão até hoje é um rio limpo, Mas Naamã, naquela raiva dele, ele disse: não vou fazer isso não. Mas um soldado dele disse: Senhor, o que custa, o Senhor dá 7 mergulhos aí no Jordão, Abaixar e levantar 7 vezes aí.
E Naamã, como ele já tinha ido ali em Israel buscar a Deus, ele falou, então tá bom, eu vou fazer isso então. E ele entrou no Rio Jordão e ele abaixava e subia, né? Uma vez, os soldados tudo olhando. Ele tirou a roupa dele e os soldados ficaram até assustados, né? De ver tantas feridas no corpo dele, né? A lepra dele já estava avançada. Então, ele já estava perdendo até partes do corpo dele. Das feridas eram muito grandes. Então, quando ele tirou a roupa dele, os soldados ficaram tudo impressionados, porque eles não sabiam daquilo ali. E Naamã entrou na água ali, deu um mergulho, na hora que ele levantou, nada. O rosto dele tudo cheio de ferida, pescoço, tudo. Ele foi e deu outro mergulho, quando levantou, nada. Os soldados já estavam ficando apreensivos e ele também. Você imagina fazer um general passar um constrangimento desse? Ia sobrar para alguém. Ele deu o terceiro mergulho, nada. A lepra estava lá no corpo dele. Deu o quarto, continuava do mesmo jeito. O quinto mergulho, sexto mergulho, quando ele levantou, nada. Ele ficou desesperado e com raiva. Ele pensou, eu vim da Síria aqui para ser enganado. E ele falou, bom, só para cumprir, né, o que o profeta falou, eu vou dar esse sétimo mergulho. E ele mergulhou. Quando ele saiu do Rio Jordão, que ele levantou, o rosto dele estava limpo como a neve. A pele dele estava limpa, parecia a pele de um bebê. É Deus, minha irmã e meu irmão. É Deus. Nessa história, nós temos que aprender muito sobre ela. Primeira coisa, às vezes, mesmo duvidando, mesmo ele foi buscar a Deus. Ele era de um outro país da Síria e ele foi de cavalo quase um mês, mas ele foi buscar ao Senhor. Todo aquele que busca a Deus não fica sem resposta. É curada, é curado. Não é? Então ele foi na intenção, Deus vai me curar. E curou. Ele teve fé para isso. Mesmo reclamando. Você sabe que uma vez Jesus falou assim, um pai tem 2 filhos. Um filho, ele fala, filho, vai trabalhar na agricultura, vai colher milho, alguma coisa assim. E o filho falou, tá bom pai, eu já vou. Jesus falou, ele falou que ia e não foi. O outro filho, o pai falou, filho, vai na agricultura, vai colher o milho, tal, da nossa plantação. O outro filho falou, pai, eu não vou não, eu tenho coisa para fazer. Mas Jesus falou assim, ele pensou melhor, se arrependeu, foi colher o milho e trouxe o resultado. Jesus disse, qual dos 2 faz a vontade de Deus? É o segundo. Mesmo, sabe, mesmo reclamando, obedece a Deus. É assim, um filho é assim. Eu sou pai, a gente quer, o filho pode até reclamar de uma ordem que a gente dá, mas se ele fizer, se ele obedecer, ele vai ser recompensado. É assim na obra de Deus. Naamã foi reclamando, mas ele foi, ele acreditou, ele teve fé. Outra coisa é que ele deu 7 mergulhos. 7 mergulhos. Isso mostra, primeiro que 7 é o número de Deus. E isso mostra esperar a vontade de Deus e ter perseverança. Tem gente que entra aqui para orar comigo e ora um dia. E não tem a oração atendida, o pedido atendido, e amanhã não volta para orar na campanha de oração. E não vai receber a bênção. Não vai. Porque não está disposta a fazer um sacrifício, a orar, a buscar a presença de Deus. Então Naamã, ele deu um mergulho, voltou, estava com lepra ainda. O profeta falou 7 vezes.
Ele poderia ter montado no cavalo dele e falado, quer saber, eu vou embora. E ainda mais ido lá tirar satisfação com o profeta Eliseu, que ele era um general. Mas não, ele foi perseverante. Ele deu o outro mergulho. Não deu certo, deu o outro, até o 7º. No 7º ele recebeu a bênção dele. Às vezes, minha irmã, meu irmão, você precisa de um tempo para receber a sua bênção. Você está orando, mas tem o tempo de Deus. Pode ser 7 horas. Não é? Eu já vi pessoas receber uma bênção em 7 horas. Pode ser 7 minutos. Já vi pessoa receber a bênção em 7 minutos. Pode ser 7 dias. Não é só continuar orando. Então, a bênção depende da fé, depende da perseverança. E a terceira coisa que a Bíblia fala que Naamã levou uma oferta para o ministério do profeta. Não é? E Deus abençoa. Então eu sempre falo, nunca pare de orar, nunca pare de ofertar. Porque toda oferta que é de coração, Deus recebe. Eu sempre falo, as contas do ministério ficam aqui embaixo. A pessoa, a filha e o filho de Deus que ora aqui junto comigo, ela está sempre olhando aqui e fazendo uma oferta, está sempre fazendo um voto com Deus. Foi isso que Naamã fez. Ele fez a oferta dele para o ministério do profeta Eliseu. Porque outras pessoas precisam da palavra de Deus, precisam do profeta estar ali para levar a palavra do Senhor. Não é? E o profeta precisa se alimentar, precisa comer, precisa ter a manutenção da casa dele. Tudo isso ele é sustentado por Deus. Mas Deus pede para que toda pessoa, não é, que recebe as bênçãos, que recebe a oração, Deus fala, trazei os dízimos, né, à minha casa, para que haja manutenção na minha casa, a oferta, o voto. Então Naamã fez tudo certo. E ele foi embora para a Síria com a bênção dele. Com a pele parecendo pele de bebê. As pessoas ficaram abismadas. E aí eu vou ler aqui para você a parte mais importante. Foi a conversão de Naamã. A conversão dele a Deus. Veja o que está escrito. Assim voltará o leproso Naamã para junto do homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Os soldados que estavam com ele. Pôs-se diante dele e disse. Então Naamã voltou, ele curado, saiu do rio, pegou os soldados dele e voltou na casa do profeta Eliseu e disse: agora eu sei que em toda a terra não há Deus como há em Israel. Eita Deus! Você viu a conversão dele? Ele chegou dizendo que tinha rio melhor na Síria. Agora ele voltou dizendo que há um Deus em Israel, que é o único Deus sobre os céus, sobre tudo, Criador dos céus e da terra. Então Naamã se converteu ali. Ele creu que ali há um Deus. Porque ninguém podia curar ele, mas o Deus de Israel pôde. Amém? E é o seu Deus, minha querida e meu querido. É o único Criador dos céus e da terra. Vamos orar? Eu quero que você escreva aqui embaixo. A fé em Deus traz cura e bênçãos quando buscamos a Ele. Escreva. A fé em Deus traz cura e bênçãos quando buscamos a Ele. Escreva aqui embaixo. Você que está aqui a primeira vez, minha querida, meu querido, eu sou o pastor Jorge. Deus te abençoe. Se você está aqui, você precisa de oração em alguma área da sua vida. Foi Deus que te trouxe. E eu vou orar por você. E Deus vai te dar vitória. Então, já se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperte, inscreva-se agora. Clique. Tá bom? Do lado tem um sino. Você está vendo o desenho de um sino? Toque o sino. Porque quando você toca, e eu oro aqui todo dia, você recebe a bênção. Então toque o sino. Vai aparecer a palavra todas. Toque na palavra todas. Assim você recebe todas as orações que eu faço aqui no seu celular. Aí é facinho acompanhar, não é? Tá bom? Vamos unir a nossa fé aqui para orar. Aqui embaixo, olha, tem uma mãozinha assim. Eu falo, essa mão é de Deus. A mão de Deus
fez assim para Naamã: Naamã, dá 7 mergulhos que eu te curo. Você entende? A mão de Deus é positiva. E ela está aqui agora. Olhe para baixo, você vai ver uma mãozinha assim. Vamos unir a nossa fé com Deus? Aperte, clique, todos. Tá bom? Todos. Vamos orar agora. Não largue a sua bênção. Naamã podia ter voltado para a Síria com lepra. Mas ele teve fé para não largar, para perseverar. Mergulho por mergulho. Tinha soldados já dando risada da cara dele. É claro que estava dando risada por trás, né? Por quê? Porque ele era o general. Então tinha vários soldados já dando risada da cara dele, falando: tá mergulhando, mas não vai acontecer nada. Mas ele estava mergulhando, ele estava bravo também. Mas ele estava: eu vou mergulhar até o 7. Mergulhou no 7º, que é o número de Deus. É a hora de Deus, sabe? É a completude de Deus, o número 7. Chegou a bênção dele. Assim como vai chegar a sua em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu tomo posse. Vamos orar. Apertaram aí, né? Todos. Deixa eu pôr aqui o tema da oração. Ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, só o Senhor é Deus, Pai querido. Eu, a tua filha e o teu filho estamos aqui, firmes em uma corrente poderosa de oração. Meu Pai, assim como o sírio Naamã, o general do exército da Síria, ele foi buscar a Deus. Assim como ele perseverou ali naqueles 7 mergulhos. Eu e a tua filha estamos aqui e o teu filho perseverando na oração, meu Pai. Todos os dias eu vejo a tua filha e o teu filho orando aqui comigo, Pai. Eles deixam um pedido de oração, eles fazem as anotações que eu peço, eles deixam aqui escrito: Deus seja louvado. Não é? Eles estão orando e eu vejo a tua filha e o teu filho todo dia aqui, Pai. Todo dia. E eu sei que o Senhor tem uma vitória muito grande para a vida deles. Eu sei que o Senhor está abençoando a casa deles. Mesmo que parece que não vê. Mas eu sei que o Senhor está com seus anjos ao redor da casa deles, cuidando dos filhos, dos netos, cuidando da família deles, pela fé que eles têm, por ser homens e mulheres de oração. E eu sei que na hora certa, a bênção que eles tanto querem vai chegar na vida deles como chegou na vida de Naamã. E eles vão glorificar a Deus. Amém? Glórias a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E glórias a Deus. Amém. Minha querida e meu querido, a gente aprende muito com a Bíblia. Perseverança, fé, acreditar em Deus, buscar a Deus, ofertar ao Senhor, né? Tudo isso faz parte da nossa vida cristã. São mandamentos de Deus para a nossa vida, para ter a vitória. Tá bom? Fique firme no Senhor. Assim como Naamã falou: eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, o único, o verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém? E Ele é o seu Deus. E é Ele que te abençoa, você e a sua família. Diga: eu recebo as bênçãos de Deus em minha vida. Amém? Compartilhe essa oração com todos no seu WhatsApp. Não é? Compartilhe para as pessoas saberem que há Deus em Israel. Pelo menos 20 pessoas envie para os grupos, chame a sua família para participar da campanha de oração, tá bom? Dê o meu WhatsApp que está aqui para eles, envie os nomes da sua família para eu colocar na Arca da Aliança, envie aqui no meu WhatsApp e vamos juntos, tá bom? Receba a bênção do seu pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo, minha querida e meu querido. Deus é contigo. Todos os dias você busca a Deus aqui comigo em oração. E quem busca a Deus tem vitórias permanentes. Você está abençoada e abençoado em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço
Um beijo grande no seu coração, minha ovelha querida. Jesus te ama muito, muito. Deus abençoe sempre você, porque você tem grandeza dentro de você. Seu amigo, seu pastor Jorge Motiva.